Respeito do lado B dos milagres de Jesus, e eu gostaria que nós orássemos antes de lermos as Escrituras e iniciarmos a nossa conversa de hoje à noite. Vamos orar? Deus nosso Pai, nós consagramos às Tuas mãos este templo, este lugar, as nossas mentes e corações, e pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie a toda a Tua verdade, como o Senhor prometeu. Te pedimos assim em nome de Jesus e para a Tua glória nós oramos. Amém. Então, o lado B dos milagres de Jesus, eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, o capítulo 5. Lucas, o capítulo 5. Antes disso, vamos recapitular. O lado A interpretação dos milagres. Do lado A, como eu estou chamando, eu compreendo que tem 5 aspectos. O lado A enxerga os milagres de Jesus de 5 maneiras. Primeiro, o lado A enxerga os milagres de Jesus como provas da divindade de Jesus. Os milagres atestam a divindade de Jesus. Jesus andou sobre as águas porque era Deus. Jesus curou um leproso porque ele era Deus. Jesus curou um cego porque ele era Deus. Então o lado A afirma que os milagres atestam a divindade de Jesus. O lado A também enxerga os milagres, e este olhar dos milagres no lado A suscita a expectativa de idêntica repetição. Assim como Jesus curou um cego em Jericó, esperamos que Ele cure também um cego hoje nos nossos dias. Em terceiro lugar, o lado A enxerga os milagres também como narrativas mitológicas. Se bem que esse terceiro já poderia ser considerado talvez até um lado C, D ou E, que tira os milagres de uma visão tradicional e enxerga os milagres como mitos, que contam uma verdade em linguagem simbólica e metafórica. Isto é, Jesus não andou de fato sobre as águas, ele superou uma dificuldade. É mais ou menos isso. 4. Os milagres devem ser atualizados pelas possíveis aplicações práticas. Voltando, na narrativa mitológica, por exemplo, Jesus ressuscitou em seus discípulos e está vivo em sua igreja. Ele não ressuscitou de fato. Nesse quarto, os milagres devem ser atualizados pelas possíveis aplicações práticas. Aí sim, aquele que tiver fé vencerá qualquer dificuldade, porque a fé remove montanha. Não é uma leitura literal do milagre. E quinto, os milagres se tornam o padrão para a experiência religiosa. No lado A, o que justifica a busca de Deus é a possibilidade do milagre. Se nós buscamos a Deus e não é para um milagre, para o que é então? Se vamos buscar a Deus sem a expectativa que o milagre se repita nos dias de hoje, então qual expectativa nos move na direção de Deus? Então o lado A basicamente compreende os milagres como uma prova da divindade de Jesus. Os milagres suscitam essa expectativa de que Jesus, que era Deus e continua sendo Deus, se fez milagres ontem, fará os mesmos milagres hoje. E esta afirmação de que Jesus, sendo Deus que fazia milagres, é um Deus que faz milagres, justifica a busca de Jesus. É basicamente isso o que o lado A vai dizer para nós. Como os milagres não acontecem na profusão que gostaríamos que acontecessem, então nós temos uma saída, que é tentar atualizar a narrativa dos milagres pelas aplicações práticas que são possíveis. Bom, o lado B. Qual é o lado B? A minha afirmação e a minha tese é que os milagres, eles testificam a messianidade de Jesus e não a divindade de Jesus.
falam de Jesus como Messias. E a única perspectiva legítima da pessoa e obra de Jesus de Nazaré é aquela que o enxerga mediante a lente da sua identidade messiânica. Jesus era o Messias. E os milagres que ele os fez como sinais de sua identidade messiânica. Os milagres eram linguagem cifrada. Jesus falava em código. Nesse código, os milagres ocupam um lugar de extrema relevância e importância. Jesus falou através dos seus milagres. E o que ele falou? Ele falou, eu sou o Messias. Por isso os milagres não são chamados de milagres, mas são chamados de sinais. Os milagres, como sinais, não são um fim em si mesmos, mas os milagres apontam para uma realidade maior do que eles mesmos. Então, nesta expressão do Novo Testamento judaico, de João capítulo 20, 30 e 31, Yeshua realizou muitos outros milagres na presença dos Talmidim, Jesus realizou muitos outros milagres na presença dos seus discípulos, que não estão registrados neste livro, o Evangelho de João. Mas estes foram escritos para que vocês possam confiar que Yeshua é o Messias, o Filho de Deus, e que mediante essa confiança possam ter vida por causa de quem ele é. Então está claríssimo que João escreve o seu Evangelho narrando 7 sinais que apontam para a identidade messiânica de Jesus. Esse é o lado B. Os milagres são, na verdade, sinais, isto é, não são fins em si mesmos, mas apontam em uma direção, a saber, Jesus de Nazaré é o Messias. A partir daí, nós olhamos o Novo Testamento e podemos compreender o que a tradição dos rabinos sempre afirmou, que há 2 categorias de milagres. O que eles chamavam de milagres comuns e os milagres messiânicos. Os milagres comuns seriam os milagres que qualquer pessoa poderia fazer. Inclusive, muitos profetas fizeram milagres. E no tempo de Jesus, muitas pessoas faziam milagres. Jesus não era o único a fazer milagres no seu tempo. E as narrativas religiosas, todas elas contemplam figuras protagonistas de sinais e de milagres. Por isso é que a tradição dos rabinos separou um conjunto de milagres e chamou esse conjunto de milagres messiânicos. Isto é, somente o Messias conseguiria fazer aquele tipo de milagre. Não qualquer pessoa, somente o Messias. E esse conjunto de milagres messiânicos tem 3 milagres. A cura de um leproso, somente o Messias conseguiria curar um leproso. O exorcismo de um demônio, e se você quiser colocar entre parênteses depois do demônio, um demônio mudo. E a cura de um cego de nascença. Esses 3 milagres somente o Messias conseguiria fazer. Você encontra no livro dos Levíticos, nos capítulos 13 e 14, as expressões cerimoniais para que fosse atestada a cura de um leproso. E ao longo da história de Israel, nunca um leproso compareceu diante de um sacerdote dizendo, eu era leproso e fui curado. Nunca. Então sublinha aí. Nunca um leproso compareceu à presença de um sacerdote dizendo, eu era leproso e fui curado. Por isso é que os rabinos e a tradição dos rabinos dizia, no dia em que alguém curar um leproso, esse alguém é o Messias. Ok? Então esse é um tipo de milagre, a cura de um leproso é um tipo de milagre messiânico. E eu gostaria de ler então, hoje, e conversar um pouquinho sobre a cura de um leproso como um milagre messiânico. Lucas capítulo 5, verso 12. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se rosto em terra e rogou-lhe, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo, quero,
seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Voltando, na tradição de Israel, o corpo de um leproso era semelhante ao corpo morto. Era impuro, não poderia ser tocado em hipótese alguma. O corpo de um leproso, de um ser humano com lepra, era tão imundo cerimonialmente quanto o porco para Israel. Nenhum homem poderia tocar em um leproso, nem mesmo acidentalmente esbarrar em um leproso. Então você já sabe que um leproso era obrigado a andar com sinos pendurados. E se ele entrasse em uma cidade, o que lhe era proibido, ele deveria entrar gritando, leproso, 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 para todo mundo sair da frente. Esse era o estigma e era a maneira como um leproso era tratado. Este leproso, ele está completamente tomado pela lepra. Ninguém tem dúvida que ele é um leproso. Não está em fase inicial. Ele está, na Nova Versão Internacional, coberto de lepra, ou completamente tomado pela lepra. A segunda coisa importante que esse texto diz para nós é que este leproso, quando vê a Jesus, ele prostra-se com o rosto em terra e suplica, dizendo, se quiseres, podes purificar-me. Bom, isto já é uma declaração de reconhecimento da identidade messiânica de Jesus. Porque ali está um homem com sua lepra, completamente tomado pela sua lepra, e ele sabe que nunca antes na história de Israel houve um profeta capaz de curar um leproso. Os dois eventos bíblicos são Miriam, irmã de Moisés, que é uma cura que antecede a lei de Moisés, e Naamã, que não era um hebreu. Naamã era um estrangeiro. Mas na história de Israel, nunca um leproso havia sido curado. Mas esse leproso, quando vê a Jesus, ele se prostra e diz, você é o Messias, se você quiser, você pode me purificar. O que ele sabe é que não está em discussão se Jesus pode ou não pode. Ele já sabe que pode. Ele crê que pode. Ele já afirma a identidade messiânica de Jesus. O que está em discussão é se Jesus quer ou não quer. É esta a afirmação do leproso para Jesus. Se quiseres, podes purificar-me. A terceira coisa importante que esse texto diz para nós é que Jesus, quando diz, quero, seja purificado, Jesus estende a mão e toca no leproso. O que era proibido. Porque ele, a partir daquele momento, estaria cerimonialmente impuro. Mas ele toca. Nunca antes alguém havia ousado tocar em um leproso. Mas ele toca. A quarta coisa que se diz é que Jesus manda que ele vá diretamente ao sacerdote. Vá ao sacerdote, porque isso nunca aconteceu antes. Por que Jesus manda que ele vá ao sacerdote? Por que ir ao sacerdote é algo importante? Porque é o sacerdote quem deve cumprir todo o ritual para atestar a cura de um leproso. É um fato inusitado. Com licença da comparação, é como aquela propaganda que a mulher entra numa loja com a televisão quebrada e os japoneses falam, o televisor quebrado. E vem todos os japoneses para ver aquele televisor quebrado com a ideia de que aquele televisor não quebra nunca. Aquilo é raríssimo. Então, esse leproso, é isso, ele vai ao sacerdote e diz, aconteceu comigo o que nunca aconteceu em toda a história de Israel. Eu era leproso e fui curado. O sacerdote, então, tem que abrir um processo.
tem que abrir um processo de investigação. Ele primeiro tem que verificar se o cara era leproso mesmo. Então ele tem que sair para perguntar: vocês conheciam esse cara aqui? Olha, ele era leproso? Vocês sabem quem é esse cara aqui? Ele era leproso, ele era leproso, era leproso. Segundo, tem que ver se ele está curado mesmo, se ele foi realmente curado da lepra. Terceiro, tem que ver em quais circunstâncias ele foi curado da sua lepra. Quem curou, como curou, que dia curou, em que lugar curou, o que usou para a cura. Então o sacerdote tinha que fazer essa investigação completinha. E para abrir esse processo de investigação para atestar a cura do leproso, o sacerdote já devia começar oferecendo sacrifícios. E se ele atestasse mesmo a cura do leproso e fosse realmente curado, ele deveria cumprir o cerimonial da lei de Moisés. Por exemplo, aspergir o leproso com o sangue do animal sacrificado. Você lê lá em Levítico 14, todo o ritual detalhado para a cura de um leproso. Nunca um sacerdote havia realizado esse cerimonial. Por isso é que Jesus, quando cura aqueles 10 leprosos, ele os manda direto ao sacerdote. Corram para o sacerdote. Digam, ó, mais leproso curado. 10 de uma vez. 10 inquéritos. 10 processos iniciados para atestar a cura. Jesus estava dando trabalho para os sacerdotes. Né? Então mandou 10 de uma vez só. Então isso aqui é de extrema importância para nós, porque há nessa narrativa de milagre de Lucas 5, 12 a 16, um diálogo. Há uma conversa sendo travada. Não é apenas um milagre em que Jesus vai lá e cura um homem de lepra. Não, quando Jesus vê aquele leproso se curva diante dele e diz, se quiseres, podes purificar-me. Jesus para e diz, bom, agora vamos abrir um capítulo, vamos abrir um diálogo, vamos abrir uma conversa e vamos chamar toda a liderança de Israel para esta cena. Ele cura o leproso e diz, agora vá se mostrar ao sacerdote. Ele está mandando um recado ao sacerdote. Mandando um recado ao sacerdote, não só ao sacerdote, ele está mandando um recado ao sinédrio. Porque a primeira coisa que o sacerdote diria seria, chegou aqui um leproso que diz que foi curado. O sinédrio, que era o fórum de julgamento religioso em Israel, o sinédrio, imediatamente quereria conhecer esse tal desse leproso. Então Jesus, ele já abre uma conversa com o sacerdote, com os sacerdotes, porque imagina, o sacerdote que tivesse de plantão, os outros sacerdotes falam, caramba, não foi no meu plantão, foi no do cara, eu quero ver esse leproso aí que disse que foi curado. Nunca aconteceu isso. Então os sacerdotes se reúnem, corre a notícia, o sinédrio, o pessoal acorda, interrompe o churrasco para o almoço e vai todo mundo correndo para ver o leproso que foi curado. E essa notícia se espalha. E você sabe que não tinha ponte aérea naquela época, precisa de alguns dias aí para a coisa ser divulgada. E o sinédrio, quando chegava a notícia de um milagre messiânico, como por exemplo a cura de um leproso, o sinédrio também abria o seu processo de investigação. E o processo de investigação do sinédrio já não era só da cura do leproso, ou não era só um processo de investigação do milagre messiânico. Era um processo de investigação do próprio sujeito que estava dizendo ser o Messias com aquele milagre. Então, veja bem, o leproso chega e diz, eu era leproso, fui curado, diz para o sacerdote. O sacerdote imediatamente começa a investigar se ele era mesmo leproso, se ele foi mesmo curado, ele começa a investigar a cura. Mas o sacerdote, ele bate um sino lá e diz, um milagre messiânico. E o sinédrio então corria e dizia o seguinte, quem foi o cara que fez o milagre messiânico? Foi aquele ali. Lembra-se quando Jesus cura o cego de nascença em João capítulo 9? Que os doutores da lei correm para o cego dizendo, quem foi que curou você? Falou, eu não sei. Foi aquele cara ali. Mas quem é ele? Eu sei lá quem é ele. Eu sei que eu era cego, agora vejo. Quem é ele é problema de vocês. E era mesmo um problema do sinédrio. Porque o sinédrio estava diante de um milagre messiânico. E
quando surgia um movimento messiânico, e surgiam aos montes, falsos messias, um monte de cara querendo ser messias, evidente. Não é só hoje essa doença, que tem um monte de cara querendo ser messias. Naquela época é muito mais. Então sempre aparecia um sujeito fajutando um milagre messiânico. Por isso que tinha que ter essa investigação sacerdotal. E por isso que o Sinédrio abria também o seu processo de investigação. E o processo de investigação do Sinédrio tinha duas fases. A primeira fase era observação. A segunda fase era interrogação. Na primeira fase, o Sinédrio, os membros do Sinédrio, os doutores da lei, eles colavam nesse cara que disse ser o Messias e que disse ter feito um milagre messiânico. Colavam nele. Para onde ele ia, todo mundo ia atrás. Por isso é que Jesus está sempre rodeado de uma multidãozinha. Ele tem os discípulos, ele tem o pessoal que está querendo os milagres, ele tem os fariseus, ele tem os doutores da lei, tem o Sinédrio, tem os sacerdotes, está todo mundo em volta. Porque agora ele está sob investigação. Na primeira fase da investigação, os membros do Sinédrio, os doutores da lei, eles não podem falar nada, é só observar. Onde Jesus vai, eles vão e eles ficam calados, só observando. Jesus está ensinando, eles estão quietos ouvindo. Jesus está curando, eles estão quietos. Curou, mas isso aí é milagre comum, não é milagre messiânico. Tudo bem. Esse aí que ele ensinou, falou, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo, já está exagerando. Esse cara, eles estão só observando, não estão falando nada, estão em silêncio. Por isso é que existe Lucas capítulo 5, verso 17. E por isso é que existe Lucas capítulo 5, verso 16. É que depois desse milagre messiânico, Jesus manda o leproso para o sacerdote. E ele sabe que deflagra-se um processo entre os sacerdotes e deflagra-se um processo no Sinédrio. O que é que Jesus faz? Retira-se para a oração. Sai de cena. Deixa o circo pegar fogo lá agora. Ele sai de cena. Ele sai e a notícia começa a se espalhar, Jerusalém fica em polvorosa, Cafarnaum fica em polvorosa, Caná da Galileia, todo mundo, Samaria, começa uma correria. Milagre messiânico. Um leproso foi curado. Onde está Jesus? Saiu de cena para orar. Aí vem o capítulo 5, verso 17. Passado um tempo, certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, ao Sinédrio presente. O Sinédrio está presente. Fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Olha que interessante. A investigação sacerdotal já acabou. O cara era leproso mesmo, foi curado e foi aquele cara ali que curou. Ele diz que é o Messias, então aquele foi um sinal messiânico, foi um milagre messiânico. Agora a investigação do Sinédrio na fase da observação. Jesus está ensinando e estão presentes os fariseus e os doutores da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Então isso aqui é a Palestina no tempo de Jesus, dá para ver mais ou menos aí. Galileia é esse pedaço aí de cima. Galileia. Judéia, ok? Jerusalém. Onde Jesus está? Cafarnaum. Então os caras saem de Jerusalém e de todas as aldeias de Jerusalém e da Galileia. Por que não de Samaria? Porque os samaritanos é judeu misturado, é judeu de segunda classe, terceira, quinta. É judeu, eles não contavam. Então olha a narrativa. Os dois espaços, entre aspas, oficiais da religião de Israel. A Galileia e a Judéia. Samaria é coisa de samaritano. O judeu não passava nem pela terra de Samaria. Olha o que acontece. Imagina que Jesus faz um milagre hoje à noite aqui. O pessoal pega avião em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Manaus, São Luís, Recife. Vem tudo para cá. Amanhã está cheio aqui. Está cheio de gente vindo de tudo que é canto. E Jesus começa a ensinar, fica todo mundo observando. E olha agora então Lucas 5:17. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém.
e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Ou em outras palavras, hoje vimos coisas que nunca antes havíamos visto. Quando nós lemos no Novo Testamento que a multidão se assombra porque Jesus ensina de maneira diferente dos escribas e dos fariseus da sua época, não é só que o jeito dele falar é diferente. É que ele está rodeado de sinais e a figura de Jesus é uma figura que não tem par em Israel. Ele é diferente. Não é só o jeito que ele fala que é diferente, não é só o que ele ensina que é diferente. Ele é diferente. Ele curou um leproso. Ele fez um sinal messiânico. E ele perdoa pecados. Na frente do sinédrio. Nós nunca vimos isso acontecer antes. Então o que é importante nessa narrativa de 5:17 a 26, a cura desse paralítico que é descido pelo telhado. É importante as testemunhas. Em primeiro lugar, os que estavam presentes, o sinédrio estava presente. Eles estão na fase da observação. Está todo mundo em volta de Jesus e calado, prestando atenção. É importante que Jesus diz: os seus pecados são perdoados. Por quê? Porque quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? E nisso os fariseus tinham razão. Pecado é uma ofensa contra Deus e só Deus pode perdoar um pecado. Então, Jesus está reivindicando: eu e o Pai somos um. O que João vai no seu evangelho afirmar depois. E ele está reivindicando o seguinte: o Pai me deu autoridade. Lembra-se em Lucas capítulo 4, 18 a 21, que Jesus entra na sinagoga em Nazaré, abre o profeta Isaías e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Esse me ungiu me deu direito, poder e autoridade. O que eu vou fazer aqui agora, eu vou fazer porque o Pai me deu isso aqui para fazer. E dentre as coisas que o Pai autorizou Jesus fazer, está a anunciar o ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu, o ano da graça. É isso que ele está fazendo aqui em Lucas capítulo 5, 17 a 26. Ele está anunciando o ano do jubileu. Ele está dizendo: é o tempo da graça. O Messias chegou, eu inaugurei o ano do jubileu. Agora é jubileu. Agora é tempo de perdão de pecados. Eu tenho autoridade que o Pai me deu para dizer para você que é ano do jubileu. É tempo da graça. E ele diz isso para o sinédrio. E faz questão de dizer: olha como é provocativo, né? Como é provocativo. Jesus cura o leproso, manda para o sacerdote. E nisso ele já mandou um e-mail para o sinédrio e mandou um e-mail para o colégio sacerdotal. O circo pega fogo, ele sai de cena. Quando ele volta à cena, ele está ensinando, desce um sujeito paralítico na frente dele. O que se espera? É que ele cure o paralítico. Mas ele manda mais um e-mail para o sinédrio: teus pecados estão perdoados. Se eu fosse dar vazão à minha carnalidade, e já fazendo isso, eu imagino quase que Jesus dando uma risadinha assim para os 12. Quer ver? Teus pecados estão perdoados. Os caras em volta, eles não se aguentam. Eles não se aguentam, começam a se olhar e começam a
pensar e a razoar em seu coração. Porque eles estão na fase da investigação, de observação. Eles não podem falar. Mas Jesus sabe o que está passando na cabeça deles. Tanto sabe porque fez para que passasse na cabeça deles o que está passando na cabeça deles. Então ele afirma, os teus pecados estão perdoados. Aí depois ele diz assim, vocês estão pensando isso, né? Quem é esse aí que perdoa pecados? Sou eu mesmo, o Messias. Não falei para vocês, quando eu curei o leproso, que eu mandei falar para o sacerdote? E agora que vocês vieram aqui me observar, então eu estou dizendo para vocês, eu sou o Messias, eu estou perdoando pecados aqui na frente de vocês, na cara de vocês, eu estou dizendo, eu sou o Messias. E eles então começam a razoar, e Jesus então diz assim, bom, o que é mais fácil fazer? Ou dizer, perdoados são os teus pecados, ou levante-se e anda. Evidentemente que o mais fácil é dizer, perdoados são os seus pecados. Isso é mais fácil. Porque isso não requer nenhuma evidência objetiva. Se eu descer agora e falar, os seus pecados estão perdoados, e fizer o sinal da cruz diante de você, ok, você levanta e vai embora, feliz da vida, com seus pecados perdoados. É fácil fazer isso. Qualquer um pode fazer. Aí Jesus diz assim para os doutores da lei e os membros do Sinédrio, o que é mais fácil? Dizer seus pecados são perdoados? É mais fácil? Vocês acham que isso é mais fácil? Então eu vou fazer o mais difícil para provar para vocês que eu tenho autoridade para fazer o que vocês acham que é mais fácil. Então ele prova dizendo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O que Jesus faz aqui é chamar para a briga o Sinédrio, os sacerdotes, e a partir desse momento ele começa a exigir dos líderes de Israel um posicionamento a respeito dele, Jesus de Nazaré, que reivindica ser o Messias. Percebe que não é só curar um leproso, curar um paralítico. Tem muito mais envolvido aqui nesse texto. Há um diálogo, há um debate, há um inquérito transcorrendo aqui. Há uma mobilização de todos os líderes religiosos da Palestina que saem de um lado para o outro para que se encontrem com Jesus. Me parece que isso nos ensina algumas coisas interessantes. A primeira é que o Novo Testamento tem uma lógica. Os autores do Novo Testamento, eles não escreveram o Novo Testamento e agora particularizando. Os biógrafos de Jesus não escreveram a biografia de Jesus num exercício extemporâneo de memória. Como se ele sentasse com um bloco e dissesse, lembra aí os milagres que Jesus fez? Aí um fala, teve um leproso que ele curou. É mesmo, um leproso, curou o leproso. O que mais, hein? Curou um cego. Curou 1 ou 2 ou 3, hein? Um monte, mas você não vai contar todos. Curou 2, vai. O que mais ele fez? Curou um paralítico. Não, um monte de paralítico. Vou contar um paralítico que ele curou. Aquele lá do telhado. Do telhado. Boa. Aí do telhado. Não é assim que eles estão fazendo. Não é assim que eles estão fazendo, porque eles estão escrevendo não apenas uma narrativa da biografia de Jesus, mas eles estão escrevendo um documento. É um documento. E Lucas é investigativo. Lucas é exageradamente preocupado com detalhes. Tanto que em Atos capítulo 1, verso 1, ele diz, em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Lucas está fazendo um registro documental. E ele está fazendo esse registro, não tentando lembrar o que Jesus fez, o curou, deixou de curar, mas ele está seguindo a própria lógica e a inteligência de Jesus nos seus atos de milagres. E os registros que ele faz são registros que apresentam para o leitor original desse texto, porque esse texto aqui foi lido para a comunidade de Israel há 2000 anos atrás. Foi lido lá. Foi lido para os próprios doutores da lei, ou pelos próprios doutores da lei. Foi lido pelo Sinédrio. Essa seita cristã que começa. Então Lucas está dizendo o seguinte, ele está quase que lembrando, ei pessoal do Sinédrio, vocês que aí crucificaram Jesus, vou lembrar para vocês, lembra aquele dia que ele curou um leproso?
Vocês por acaso se lembram que ele mandou o leproso direto para o sacerdote? Vocês por um acaso se lembram que logo em seguida deflagrou-se todo um movimento que veio observar se ele era mesmo o Messias? E que baixaram um paralítico na frente dele? Vocês por acaso se lembram o que ele fez? Curou o paralítico. Não. Ele não curou um paralítico. Ele disse, perdoados são os teus pecados. Ele só curou o paralítico para provar para vocês que ele tinha autoridade para perdoar pecados. A cura do paralítico não é importante aqui. A cura do paralítico não é importante. O que é importante é esse diálogo que está acontecendo e toda essa conversa. E esse milagre é explícita e evidentemente um sinal da identidade messiânica e que Jesus está fazendo questão de afirmar para os sacerdotes e para os doutores da lei. E a partir desse momento, ele faz uma pergunta. E a pergunta é, e então? Vocês vão me reconhecer e me autenticar como Messias ou não vão? E a confusão começa a aumentar em volta de Jesus. Aumenta e a coisa vai crescendo. E aí, eles saem da fase da observação e eles começam a fase da interrogação. Lucas capítulo 5, verso 33. Eles lhe disseram, os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu, podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, naqueles dias jejuarão. Então lhes contou esta parábola. Aí você lê a parábola. Ninguém tira um remendo de roupa nova e costura em roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odre velho. Se você só lê a parábola, mas você não lê que isso vem depois da cura do paralítico, a cura do paralítico vem depois da cura do leproso, e você não lê que Jesus está contando uma parábola falando da religião de Israel e denunciando esses fariseus, dizendo, vocês são o remendo velho, vocês são o pano velho, o remendo novo chegou, vocês são o odre velho, o vinho novo chegou. O que é que vocês vão fazer com isso? Porque vocês já viram que eu curei o leproso, eu já mostrei a minha autoridade para perdoar pecados, eu estou afirmando a minha identidade messiânica. Agora vocês saíram da observação e já estão na fase da interrogação, ou do interrogatório. E eu quero saber qual a conclusão que vocês vão chegar, porque a próxima coisa que eu vou fazer é curar no sábado, que é Lucas capítulo 6. Então parece que Jesus ele está curando um aleijado e curando um leproso, curando um cego. Não. Ele está invadindo o sinédrio com todos os seus argumentos e com todas as suas forças e provocando ao máximo que ele pode provocar para exigir um posicionamento desse pessoal. Se ele é o Messias ou se ele não é o Messias. É nessa direção que nós estamos caminhando, porque foi nessa direção que Jesus caminhou. Então veja a lógica da narrativa bíblica e veja como que por trás de, entre aspas, um simples milagre da cura de um aleijado, há um universo de discussão, não a respeito de milagre, mas a respeito da identidade messiânica de Jesus Cristo. Por isso é que estes foram escritos como sinais, para que creiamos que Jesus é o Messias. Por isso é que a pergunta, Jesus faz milagres hoje ou não faz milagres hoje, é secundária. É secundária. A pergunta primária é, Jesus é quem ele disse que era? É. Então, o milagre já não é mais uma condição para que eu me submeta a Ele e nele creia e a Ele adore. Milagre é discussão secundária. Porque quando eu leio a narrativa dos milagres, eu leio os milagres como que assinaturas repetidas de Deus o Pai sob
a caminhada de Jesus dizendo: eis o Messias, eis o Messias, eis o Messias, eis o Messias. Termino lembrando aos senhores a figura da primeira segunda-feira em que conversamos. O sábio aponta a lua, o tolo fica perdido observando o dedo do sábio. Os milagres apontam para Jesus. Ficar discutindo milagres é ficar distraído com o dedo do biógrafo de Jesus. O importante é, Jesus é quem disse que era. Ele é Deus. E, portanto, é o nosso Senhor. Somente a Ele servimos e a Ele adoramos. O que vier depois disso é lucro. Que Deus nos abençoe com muita coisa depois disso, porque nós queremos também um lucro. Amém. É a sua vez de fazer perguntas e eu vou tentar respondê-las. A pergunta é se Jesus teve autoridade para perdoar pecados. Isso não aponta muito mais a sua divindade do que a sua messianidade. Não, justamente é na função de Messias que ele perdoa pecado, não é na função de Deus. Se você consegue assimilar o que eu vou dizer agora, sem me apedrejar, é o seguinte: Deus não está presente no palco da história. Entre aspas, Deus ficou no céu. Quem está andando aqui no palco da história é o Filho dele, com a autoridade dele para curar pecados em nome dele. O que Jesus faz aqui na terra, ele não reivindica divindade para fazer, porque divindade, prerrogativa divina, ele deixou no céu. É isso que quer dizer, esvaziou-se, de Filipenses 2. O que ele faz como Messias, não como Deus. Deus ficou no céu. Quem anda aqui é o Filho de Deus. Tanto que você observa em Lucas 5, 17 a 26, que acabamos de ler, que Jesus diz assim: o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Ele faz questão de afirmar isso. Ele não usa um título divino. O Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Em relação à fé cristã, o milagre é algo muito barato. Qual é o maior milagre hoje? E se é de fato nós conhecermos o Messias, o maior milagre é conhecermos o Messias, eu creio que o maior milagre é esta revelação que nós recebemos de Jesus Cristo. É o milagre relatado pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 4. Que aqueles que não percebem a glória de Deus estão cegados no seu entendimento, mas aqueles que percebem a glória de Deus em Jesus tiveram um véu retirado, né? Receberam a revelação. O véu foi retirado. Então eu creio que esse é o melhor e o maior dos milagres. Esse, na verdade, na minha opinião, é o verdadeiro e significativo milagre. Quem tem esse não precisa de mais nenhum. E quem não tem esse não adianta ter qualquer outro. Mas eu não concordo que o milagre é algo muito barato na fé cristã. O milagre está banalizado pela religiosidade cristã. Mas se Jesus os fez, nós não podemos considerá-los baratos. Coisa insignificante, banal. Eles têm o seu valor, eles têm a sua relevância, eles têm o seu lugar. E eu acho que a religião cristã está banalizando o milagre. E banalizando o milagre gera mais ceticismo do que espanto. Veja que é interessante. O milagre é milagre porque não acontece toda hora e todo dia. Porque se acontecesse toda hora e todo dia, não seria milagre, seria fenômeno. Então, quando é banalizado, gera uma rejeição, vira motivo de piada. Eu acho que nós estamos fazendo o milagre ser ou ficar barato, mas nas mãos de Jesus não era. E eu espero que ao final desse processo, você entenda que eu não estou aqui para dizer: os milagres serviram para provar que Jesus é o Messias,
já provaram e agora não tem mais milagre. Entendeu, pessoal? Então vai todo mundo embora que não tem mais milagre porque nós já sabemos que Jesus é o Messias. Não, eu não vim aqui para dizer isso. Eu vim aqui, inclusive nem vim aqui para discutir se Jesus faz milagre hoje ou não faz milagre hoje. Eu vim aqui principalmente para mostrar para você, ou tentar mostrar para você, que o milagre tem um sentido muito mais profundo e que revela a pessoa de Jesus com muito mais profundidade do que simplesmente lido como um milagre da cura de um leproso. Mas eu não quero, em hipótese alguma, que você pense que eu penso que o milagre é uma coisa banal. Porque não é. E não quero que você, em hipótese alguma, pense que eu penso que não existe mais milagre hoje. Porque eu não penso. Você perguntar para mim, você crê em milagres? Eu creio. Você crê que tudo isso aí que está acontecendo é a mão de Deus agindo? Eu digo, eu não. Eu creio em milagres. Creio que Deus faz milagres hoje. Agora, dizer que tudo isso que se diz que é milagre, bom, aí tem uma distância muito grande. E como é que você faz para discernir o que é, o que não é, o que faz sentido, o que não faz sentido? E que perspectiva de discipulado de Jesus faz sentido no quesito milagre? Para você adquirir essa perspectiva, você tem que olhar lá atrás, o que nós estamos tentando fazer aqui. Nós estamos olhando para trás os milagres feitos lá, para a gente tentar discernir os milagres feitos aqui. E não para dizer que aqui não existem milagres, que eles são coisa barata e coisa banal, ok? Por que a lepra e não outra enfermidade? Por que a lepra tomou essa dimensão para o milagre? Por causa de toda a estrutura cerimonial da lei de Moisés. Daquilo que era puro, daquilo que era impuro. O bolor, o mofo. Lembre-se, o pão sem fermento, que é o pão da Páscoa. O que é a lepra? Se eu posso entender bem, que eu estou usando a lepra porque o vocabulário bíblico é lepra, ok? É agressivo para nós hoje, mas é esse o vocabulário bíblico. O que é a lepra, senão a deterioração do corpo? Essa é a lepra. É por isso que ela tem essa dimensão. O que é a lepra? É um apodrecimento do corpo vivo. Tanto que para a lei de Moisés, tocar num leproso é o mesmo que tocar num corpo de um morto. Um corpo que está em decomposição. Então, é esse o significado simbólico para o contexto bíblico que não tinha a medicina que nós temos hoje. Se o Sinédrio, com todos esses procedimentos e toda essa conversa de Jesus, não conseguiu identificar o Messias, como é que nós o identificaremos na segunda vinda? Não precisa se preocupar. Com isso você não precisa se preocupar, porque ele virá e com o sopro já vai dizer quem ele é. E como um raio que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, todo olho verá, e ele não vem mais disfarçado, mano. Ele vem em glória, ele vem para reinar, ele vem para acabar com a brincadeira, ele não vem disfarçado, ele já veio. Agora ele vem revestido de sua glória e de sua majestade. Ele veio como um cordeiro para ser morto, agora ele vem como um leão da tribo de Judá. Então você não precisa se preocupar, porque ele vai identificar você facinho, facinho. Mas você vai saber que ele é ele, pode ficar tranquilo. Eu gostaria de perguntar se quando muitas pessoas se dizem curadas hoje, nós não deveríamos fazer a mesma investigação. Eu acho. Ia ser interessante, viu, isso aqui. E não só investigar o curado, mas o que curou. Já começa puxando o extrato bancário e quebrando o sigilo bancário. Já vamos começar daí, vendo declaração de imposto de renda para a gente... Aí começa a discutir. Ia dar uma confusão muito interessante. Os milagres atestam a messianidade de Jesus e, assim cumprido o seu papel, deixam de ser necessários. Isso poderia ser um paralelo com a posição cessacionista dos dons. Eu vou ter que abrir um segredo para vocês. O pessoal que foi no trem das 11 perdeu esse segredo que eu vou contar só agora. É que nem o pessoal que vai embora no jogo, faltando 3 minutos, os caras fazem o gol nos 48 do segundo tempo. Eu vou contar para vocês, porque tem um lance dos milagres do lado B, que eu ia deixar para mais para frente, mas eu sei que você veio aqui por causa do milagre mesmo. É o seguinte, pessoal. Há 2 momentos na ação de milagres de Jesus.
Um primeiro momento, ele se ocupa com milagres messiânicos para afirmar a sua identidade messiânica. E ele é rejeitado como Messias pelas autoridades de Israel. Aí ele entra num segundo momento de milagres, que não tem nada a ver com identidade messiânica, porque ele está falando com os caras que não sabiam nada desse negócio de Messias. É a mesma coisa que eu falar o seguinte: olha, eu sou um atleta, eu fui campeão várias vezes de beisebol. E eu vou provar para você que eu fui campeão de beisebol nos Estados Unidos. Aí eu começo a falar de beisebol para você, você fala, isso aí não me prova nada, porque eu não entendo nada de beisebol, meu amigo. Então, quando Jesus estava nos Estados Unidos, ele dizia assim, eu fui campeão de beisebol, ele falava a linguagem do beisebol. Todo mundo entendia. Quando ele vem aqui para o Brasil, ele falou, pessoal, eu fui campeão de beisebol. Queremos saber de beisebol. Tem uma meia dúzia de cara ali no Bom Retiro jogando beisebol. Nós queremos saber da final do Paulistão. Você tem alguma coisa para falar sobre a final do Paulistão? Jesus diz assim, eu tenho. E aí é que entra a discussão de milagres que vocês estão querendo hoje. Mas primeiro eu tenho que passar pelo milagre messiânico, pessoal. Devemos acreditar em milagres pessoais ou o propósito de Deus é coletivo? Eu creio nos dois. Eu creio nos dois. Mas o que creio é que o que nós hoje chamamos de milagres não tem nada a ver com isso que são os milagres messiânicos. Milagre messiânico é uma coisa. Jesus curar uma pessoa hoje é outra coisa. Nós temos que, inclusive, na minha opinião, encontrar palavras diferentes para nos referirmos aos dois fenômenos. A ação de Jesus em um Novo Testamento, a ação dos apóstolos em um Novo Testamento, nós chamamos de milagres. E a ação de Deus na igreja evangélica hoje, nós chamamos também de milagres. Né? Noite dos milagres, tarde dos milagres, né? Manhã dos milagres, também tem. Madrugada dos milagres, tem tudo com milagre. Mas eu queria ver, e quando a gente fala que hoje temos a noite dos milagres, é quinta-feira na igreja tal, não sei das quantas, eu queria ver o seguinte, nós pensamos, essa afirmação sugere assim para nós, que o que está acontecendo hoje na noite dos milagres da igreja evangélica, é a mesma coisa que acontecia na noite dos milagres lá de Pedro e João. Mas não é, pessoal, é muito diferente. No dia que um irmão nosso aqui, da noite dos milagres, curar com a sombra, eu vou ficar mais atento. No dia que ele curar com a sombra, eu vou ficar mais atento. Porque o que acontece hoje é uma fenomenologia completamente diferente do que acontecia lá. A grande discussão, me parece, eu fico a me perguntar por que nós estamos aqui hoje à noite, que encrenca que eu me meti. A grande discussão eu estou achando que é a seguinte. Por trás dessas perguntas e desse interesse nos milagres, há uma pergunta que é, Jesus faz milagres hoje, sim ou não? Bom, quem seria cristão e ao mesmo tempo ousaria dizer que não? Não faz sentido. Se eu creio que Jesus é Deus encarnado, ressurreto, assentado à direita do Pai, e eu oro ao Pai em nome dele, e creio que o Pai cuida de mim, eu tenho que crer, por definição da própria experiência de fé, em um Deus que intervém. Senão eu tenho uma filosofia de vida. Eu não tenho um Deus. Deus não está fora. Deus está aqui presente. E Ele interfere no nosso mundo. Então nós não estamos aqui para concluirmos se Deus faz milagres hoje ou não faz milagres hoje. Porque Ele faz. Jamais eu diria que Ele não faz. Na minha experiência pessoal, eu estaria negando a minha fé e não os milagres. Eu estaria fazendo afirmações a respeito de Deus e não a respeito de milagres. Quem diz assim que Deus não faz milagres hoje, não está falando a respeito de milagres, está falando a respeito de Deus. Então eu creio em milagres e creio que Deus faz milagres hoje. Nós não estamos aqui para discutir se Ele faz ou não faz. Então nós estamos aqui para discutir o quê? É o que eu estou tentando dizer para você. Eu estou tentando dizer para você que se nós entendermos o que o Novo Testamento ensinou a respeito de Jesus e dos milagres de Jesus, nós teremos uma lente que vai nos ajudar a olhar para os dias de hoje, para os fenômenos dos dias de hoje, e enxergar o que é o quê. Nós teremos uma lente que vai
nos ajudar a olhar para Deus, o Pai, e ajustarmos as nossas expectativas e o nosso relacionamento com Deus, o nosso Pai. O que eu estou querendo é buscar lá, na Escritura, porque você sabe que nós cristãos acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Se ela é a palavra de Deus, é ela que me orienta o que eu devo crer e como devo viver. Se ela é a palavra de Deus que me orienta como eu devo crer, o que devo crer e como devo viver, eu tenho que estudá-la e investigá-la, o mais profundo que eu puder. Eu não posso sair fazendo afirmações a esmo, fruto da minha subcultura religiosa. Não posso. Eu tenho que pegar essa subcultura religiosa, essa montoeira de noite de milagre que tem aí na igreja evangélica, e olhar para isso com a lente da palavra de Deus, da Escritura. Então o que nós estamos fazendo aqui, nesses encontros, que esse aqui é só o segundo, é buscando na Escritura referências e subsídios para nós avaliarmos o que está acontecendo hoje. E para nós nos posicionarmos hoje do que é que pode acontecer nas nossas vidas, o que é legítimo esperarmos acontecer nas nossas vidas e o que é legítimo nós esperarmos da nossa relação com Deus. Mas nós temos que ir lá primeiro, senão a gente vai se perder aqui, porque eu acho que está todo mundo não, tem muita gente perdida aqui porque não entendeu ali. E isso já não é de hoje, porque Jesus disse, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras, porque são as Escrituras que testificam de mim. Vocês falam de mim, mas é coisa da ideia de vocês, porque vocês não viram isso na Escritura. Vocês estão repetindo um monte de frases, um monte de chavões, um monte de expressões que são da cultura evangélica, da tradição da cristandade, mas não tem nada a ver com a Escritura. Então volte para a Escritura. É o que nós estamos tentando fazer aqui hoje. Então eu afirmo, há milagres hoje? Há. Como é que nós vamos olhar para eles, discerni-los e nos posicionarmos diante deles? Nós temos que buscar referências na Escritura. Por isso é que eu estou achando que o lado A dos milagres não é boa referência. É subcultura evangélica. Estou sendo atrevido, pedindo a Deus misericórdia, dizendo, eu acho que uma lente legítima para olharmos o que acontece hoje é o que eu estou chamando do lado B dos milagres de Jesus. Eu, ao final desse tempo, estaria absolutamente derrotado na minha motivação se você fosse embora, depois deste primeiro semestre de conversarmos sobre estas coisas, cético, incrédulo a respeito da atualidade dos milagres. A minha expectativa é que você vá embora crédulo